Chegando na Lagoa Grande, galera. Quer dizer, a Isacolândia aqui, ó. Lagoa Grande, 1 quilômetro. Estamos chegando aqui. Aqui é perímetro urbano ainda que é município de Petrolina. São 11 horas e 43 minutos. Saí de lá, foi 11? Foi 11 horas, parece. E estamos a 50 quilômetros já percorrida até aqui. Lembrando a vocês que até aqui nos ajudou o Senhor. E tem ajudado até mais adiante e até o resto das nossas vidas. Cabe a nós buscá-los de todo o coração e honrar e obedecer a sua palavra. A palavra de Deus diz, galera, que se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Há muitos que guardam 5, 6, 7, mas ele quer que guarde todos. São 10 palavras que ele pronunciou e escreveu com seu dedo, né? Então aí as cabrinhas, galera, ó, tudo de boa, no meio da pista, não querem saber de nada, né, cabrinha? Me dá um leitinho desse aí, cabrinha, eu tô com fome, velho. É um leitinho de queijo de cabra. É isso aí, galera. O Senhor nos acompanhou até aqui, me protegeu e que proteja vocês também. Que vocês temam a Deus e guardem os seus mandamentos, que é o dever de todo homem. Isaías 13, 14, parece que é mais ou menos isso aí. Ou é 12, 14, 13, 14, 12, 14. O fim é esse, que o fim é que todo homem gosta dos seus mandamentos, teme a Deus e gosta dos seus mandamentos. É isso aí, galera. Estamos chegando na Lagoa Grande, Pernambuco. Já vamos começar a atravessar a divisa aqui de município. Aqui, ó, limite de município, Lagoa Grande, Petrolina. Petrolina pra cá, Lagoa Grande pra lá. Pronto. Estamos dentro da capital de Lagoa Grande. A capital não, galera, é uma cidadezinha pequena, mas é uma cidadezinha boa. Já morei muitos anos aqui nela. Só nunca pesquei peixe aí nesse esgoto. Tem gente que pesca. Morei em Isacolândia, bem ali, ó, por aquelas bandas ali. Não sei se ainda passam pra lá, acho que passam. Eu vou aqui de boa, galera. Tô andando devagar para vocês pegar o clima aí. Vocês veem aí como Lagoa Grande é. Deixa eu botar aqui a terceira. Eita, pega, deu um BO aqui. Deixa eu ver o que foi ali. Deu um BO aqui, galera, ó. O carro bateu com a moto aí. Vamos ver aqui como é que tá esse negócio. Bateu de frente do carro aí. Aconteceu agora esse problema aí. Deixa eu ver se tá filmando, se tá gravando. Tá realmente filmando, tá gravando, tá. Aí o rapaz aí dando joinha. Aí aconteceu isso aqui agora, galera, ó. Às 11 horas e... Eu não vi o impacto, né? Mas nós estamos vendo aí o movimento. Deixa eu botar minha máscara aqui. Vamos ver aqui. Quando joga na... Ó, a frente do carro como ficou, rapaz. Acho que o rapaz não escapou não, velho, ó. A pancada que foi. Pancada de caiu. É porrada. Mas foi aonde? Foi ele vir entrando, era? Tu sabe? Esse aqui entrou. E a moto queria. Eita pila. Mas já tiraram ele daqui, já tá tudo bem. Galera do céu, o negócio aqui foi louco, viu? O rapaz botou pegada agora. É, e viu? Aqui é em Lagoa Grande, galera, Isacolândia. Vejam que coisa, viu? Bateu que pior. Não sei se o rapaz da moto, o que é que teve? Não, a moto como tá. A moto, o rapaz voou, foi longe, eu acho, nesse Breguet Night aqui, ó. A gasolina estourou. Um pedaço de vidro. Ixi, a moto ficou sem reconhecível. Pancadão, viu? Que Deus nos guarde e nos proteja, galera, aí desses perrengues, né? É, aqui, pegando aí de frente. O rapaz era que um caba que tava nela, uma pessoa, era uma pessoa, homem ou mulher, nessa motinha? Era uma mulher que tava nessa motinha ou cabinha? Ele vinha na pista, era? O cabo entrou, aí pegou.
Então o errado era o carro, né? Que entrou. Mas o cabinho escapou. Saiu aí meio. Foi pro hospital. É complicado, viu? Deixa eu continuar a viagem, que minha viagem ainda é longa, galera. É um negócio aí muito sinistro. Vamos lá. Continuar a nossa viagem, galera. Rapaz, a pancada aí foi grande, viu? Vamos embora. A pancada foi pesada, velho. Pá, que amassou tudo ali. Não sei. O rapaz não vai escapar meio troncho, viu? Quebrou alguma coisa, velho, no rapaz. Foi uma porrada de lascar o cano. Quer dizer, que lascou o cano, não, mas lascou as bengalas, tudo. A frente do carro entrou. Parece que o rapaz foi assim. Segundo as informações colhidas aqui nesse exato momento, galera, foi assim. O carro vinha e entrou. E o menino via que nem eu tô aqui, ó. Aí a pancada foi grande porque talvez o cabinho tá ligeiro. Mas mesmo assim, se ele tivesse ligeiro, é ruim porque ele tá ligeiro, tá arriscando, né? Aqui é via urbana, aqui vamos botar aí 60 km por hora. Mas vamos botar mais 60 km por hora, já faz um estrago daquele mesmo, né? Mas mesmo assim, o errado foi o cara que entrou e deu o erro dos dois, que o outro não estava atento aos movimentos cabíveis. Então, galera, vamos tirando aqui para pé Lagoa Grande, ou Santa Maria da Boa Vista. Acho que eu vou pegar para Santa Maria da Boa Vista hoje. Vou pegar por aqui. Minha esposa vai dar um marque. Ela não quer que eu vá por aqui. Quer que eu vá por essa travessia aqui, para sair em Oricuri. Eu não estou muito afim de ir por aí hoje, não. Hoje eu vou por aqui. Eu saí em Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista. Agora, nesse momento. Que Deus nos guarde no livro, né, galera? De todo mal. Nos proteja, né? Me proteja também. Proteja vocês aí que estão viajando nesse momento. Hoje é exatamente 3 de setembro de 2020. Graças a Deus adquiri essa bike. Uma bike muito excelente, muito bonita. Ela só se quebra quando tá no meio de gente. Galera, eu tô gostando da motinha. Motinha freio a disco na dianteira. Meu sonho era ter uma moto flex, uma motinha da Yamaha. Lógico, claro que eu sou fã da Yamaha. Eu gosto do quesito conforto. A Yamaha ela é mais confortável do que as demais modalidades, do que as demais. Já tive outras motos, né? Tive outras motos, mas não vou falar o nome delas, porque já tive moto da concorrência da Yamaha, que é a primeira de venda. Vocês sabem quem é que é vendável, né? Então já tive delas. Andei na Bros agora. Opa, errei o nome, olha, galera. Andei na 160. Achei uma moto do caramba. Moto muito excelente, mas também o preço é lá em cima. Desisti na hora do... Ó, Santa Maria da Boa Vista 55, Corocó 90, Recife 677. Se vocês conseguiram, volta o vídeo aí pra vocês escutar novamente quantos quilômetros foi. Santa Maria da Boa Vista 55, Corocó tá 90 quilômetros. E a graça de Deus está comigo, conosco. Então vamos lá, galera. Aqui nós entramos para os vermelhos. Aqui vai para os vermelhos, ó. Pera aí, mas eu não vou para os vermelhos hoje, não. Em dezembro talvez eu não venha de moto, mas se eu vim aí eu faço esse trajeto aí para vocês. Mas hoje eu vou, ó, onde o carro vai entrar aí, ó. Esse carro pequeno, onde o caminhão tava saindo, é os vermelhos aí, ó. Se eu for por aí, aumenta para 75 km. É 75 km. De lá da outra ponta, quando eu sair lá, dá 75. Então eu não vou entrar aí hoje, não. Então é isso aí, galera. Graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor. Infelizmente o rapaz, não sei como é que tá, mas foi pro hospital. E vamos ver no que dá. Não quero o mal para ninguém. E quero que ele se recupere e reveja seus conceitos. Ande mais atento aos movimentos
urbano, né? Onde quer que ele vá, que o Senhor o guarde e proteja o livre de todo mal. Quem puder dizer amém, diga amém. Amém. Então, fui. E deixa um like, galera, aí que vamos já chegar em Santa Maria da Boa Vista. E eu tô animado pra ver o like entrando aí nesse vídeo aí, chega sem dó. Usa o dedo aí, dá um like aí no canal. E vamos embora, galera.